presence we will fall down. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite onde nós estamos cultuando, celebrando ao nosso Deus. Você que está na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, você é convidado neste momento a fechar os seus olhos para que possamos orar ao nosso Deus, dando início a esse culto de adoração e celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fechemos os nossos olhos e oremos. Pai, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos te adorando, porque somente Tu, ó Deus, és digno de honra, de glória e de adoração. Que Tu possa, meu Deus, estar com cada um em suas casas durante esse período que estamos confinados, mas sabemos que a Tua bênção e a Tua misericórdia está estendida sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra. Pai querido, nos abençoa nessa noite, nos dar uma noite abençoada, de louvor, de adoração, e que nós, meu Deus, possamos sair e estar com os nossos corações alegres, porque somente Tu, ó Deus, pode fazer com que os nossos corações sejam alegres permanentemente. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Operando milagres,
milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não
Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Narurara, narurara. Teu amor não falha. Narurara, narurara. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, nunca falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Narurara, narurara. Teu amor não falha. Narurara, narurara. Teu amor não falha. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom adorar a Deus. E nesse momento de adoração, eu convido você a manifestar louvor e adoração a Deus também por meio da sua contribuição de dízimos e de ofertas. Nesse momento, no seu visor está aí os dados da conta bancária da nossa igreja. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer um depósito, enfim, você pode contribuir e isso ser uma manifestação de adoração a Deus. E sabe, uma coisa que eu percebo nitidamente na palavra de Deus, na teologia do apóstolo Paulo, é que existe uma lei, que é a lei da semeadura. Quando você olha o apóstolo Paulo falando sobre contribuição, sobre ofertar, você vai perceber ele mostrando que existe uma recompensa para aqueles que contribuem, para aqueles que ofertam. E isso nada, absolutamente nada tem a ver com barganha, porque nós não ofertamos e dizimamos por barganha, para barganharmos com Deus, para recebermos de Deus. Não, nós não fazemos isso por barganha, e não é o ensino da palavra de Deus. Contudo, a palavra de Deus vai nos mostrar na teologia do apóstolo Paulo, que aqueles que semeiam, através das suas ofertas, através da sua contribuição, eles colhem. Sim, existe uma colheita para quem semeia.
Então, querido, nesse momento eu quero convidar você num ato de adoração, de gratidão e de reconhecimento de que toda boa dádiva vem de Deus. Convido você a fazer uso desse número que está aparecendo agora na tela do seu smartphone, ou do seu tablet, ou da sua televisão, enfim, onde você estiver assistindo esse culto, participando dessa celebração. Convido você a, de forma generosa e graciosa, adorar a Deus por meio da sua contribuição, por meio da sua oferta. Eu quero orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre sua vida. Senhor amado, abençoa cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista. Senhor, e nós sabemos que a tua bênção não acontece, ó Pai, por causa de motivações escusas. A tua bênção não se dá como se o Senhor devesse algo a nós, porque demos. Pai Santo, nós damos porque é uma graça, é um privilégio concedido a nós por Ti mesmo. E nós sabemos que o Senhor se agrada e o Senhor abençoa aqueles que plantam. Meu Deus, em nome de Jesus, cada contribuinte que o Senhor abençoe, cada família que o Senhor abençoe, que o Senhor faça próspero o caminho dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua sementeira, que Deus abençoe sua colheita, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus para a sua edificação. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso do 16 ao 18. Acompanhe, por favor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, irmãos, nessa palavra que acabamos de ler, nós temos aqui verdades preciosas que vão nos ajudar a superar esses momentos difíceis que estamos passando. Porque realmente os dias são maus, como diz a palavra. E nós, nesses momentos,
precisamos de toda a ajuda possível, porque muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias e isso nos abate, isso nos enfraquece e contamina quem está perto de maneira negativa. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês os ensinamentos que essa palavra nos traz. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo que ele não se desanima, ainda que o seu homem exterior, ele se corrompa. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo era um homem que sabia o que era sofrer, era um homem que atravessou diversas lutas, diversas dificuldades. Nos versos do 7 ao verso 10, do mesmo capítulo aqui, no capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer que por diversas vezes ele foi atribulado, ele se sentiu perplexo, ele foi perseguido, ele foi abatido, ele levou no próprio corpo o morrer de Cristo, que muitas vezes ele foi entregue à morte, mas em momento algum ele se entregou ao desânimo ou ao desespero. E lá no capítulo 11 também, a partir do verso 23 até o verso 27, Paulo vai dizer que ele passou ou foi submetido a açoites. Ele recebeu quarentenas, ele foi furtigado com varas, ele foi a naufrágio 3 vezes, ele passou uma noite e um dia na voragem do mar, ele foi perseguido na cidade, no deserto, ele sofreu com falsos irmãos, ele sofreu nos trabalhos exaustivos que realizou, nas vigílias, teve fome, teve sede, e muitas vezes até esteve nu. Então, Paulo era um homem que tinha consciência das suas tribulações, das suas dores. E ele está dizendo para nós, olha, eu não desanimei apesar de tudo isso. Quando ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele está falando das suas lutas. Mas outras lutas Paulo carregava. Ele trazia temores internos, temores na sua alma, preocupações com a igreja do Senhor. E lá no verso 28 do capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai nos dizer isso. Que além dessas coisas exteriores, Paulo também, ele carregava uma preocupação com todas as igrejas. Quem não se enfraquecia, que Paulo não se sentisse fraco. Quem não se escandalizava, que ele também não ficasse escandalizado. Então Paulo, ele experimentava ou experimentou dores externas e dores internas. As dificuldades do dia a dia, as suas perseguições. Paulo que muitas vezes sendo conhecido foi tratado como desconhecido. Paulo que muitas vezes ele se entristeceu para alegar a outros. Muitas vezes ele foi empobrecido para enriquecer a outros. Era um homem que sabia o que era sofrer, era um homem que sabia o que era passar por lutas. E não somente Paulo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também tem essa empatia, ele também tem essa visão mais profunda daquilo que nós estamos vivendo. Porque na palavra, lá em Hebreus, vai nos dizer que ele padeceu diversas tentações e que ele sabe o que é sofrer. Então, meu irmão e minha irmã, não há aqui um conselho, não há uma palavra de alguém que seja alienado, que não tenha consciência das dificuldades que nos cercam. Pelo contrário, é um homem que passou por dores intensas, mas que conseguiu, com a graça de Deus, superar tudo isso, mantendo a fé, ou melhor, sendo fortalecido pela fé, diante de todas essas situações. E ele vai dizer, olha, externamente, parecia que, ou de fato as coisas estavam indo de mal a pior, estavam perecendo, estavam se corrompendo, se destruindo, mas internamente, e esse internamente que Paulo nos enfatiza, não é na sua razão e nem nas suas emoções, porque diante das lutas que nós atravessamos, se tentarmos buscar uma explicação lógica para o que estamos vivendo, nos frustraremos mais uma vez, a decepção será certa, porque nós não conseguimos compreender o porquê estamos vivendo esse momento tão difícil. É um vírus, é um cuidado do governo que está paralisando toda a população, é o isolamento social, mas nós não conseguimos compreender de fato o porquê de tudo isso. E quando tentamos, acrescentamos mais dores ainda, porque vem a inquietação,
vêm as preocupações. E além desse momento difícil, também tem o nosso lado emocional, como nós interpretamos esse momento difícil que estamos vivendo. E muitas vezes nós somos levados por uma tristeza profunda, nós somos levados por uma falta de perspectiva. E tudo isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem consciência, Ele tem contemplado a nossa dor. E através da sua palavra Ele nos dá o necessário para superarmos esse momento. Ele nos ensina aqui como fazermos isso. E é interessante que no verso 17, ele vai nos dizer, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E aqui, a palavra quando diz leve e momentânea tribulação, é algo gracioso, e não uma ridicularização, e não um descaso da sua dor, da sua luta, do seu sofrimento, pelo contrário. É leve porque ela está sendo comparada com a glória que será manifesta em Cristo Jesus. Não é uma comparação entre o problema de fulano e o problema de ciclano, porque isso é injusto. E quantas vezes nós sofremos com isso quando compartilhamos os nossos problemas com uma pessoa, e a pessoa, numa tentativa até de nos consolar, vai dizer, olha, fulano de tal passa por situação mais difícil que a sua, ainda que seja verdadeiro, isso não significa que a sua dor não seja legítima, que ela não esteja doendo de fato. Aqui não há um descaso da dor, do sofrimento, da tribulação, pelo fato de dizer que ela é leve, não. Aqui há uma comparação com a glória que será manifesta em Cristo Jesus. Por mais intensa que seja a dor que você esteja sentindo nesse momento, ela ainda é leve, não em comparação à dificuldade, ao problema de nenhuma outra pessoa, mas em comparação àquilo que Deus tem para você na glória com Cristo Jesus. E ele continua dizendo que ela também é momentânea. Irmãos, quando nós estamos dentro do problema ou atravessando o deserto, parece que ele não tem fim, parece que as horas não passam, parece que isso tem levado anos e anos, mas a palavra nos diz que a nossa tribulação ela é momentânea, por quê? Porque ela é passageira, ela se limita a essa realidade que nós vivemos, ao aqui. Mas a nossa existência vai além desse plano terrestre, vai além dessa existência. Nós somos chamados para viver eternamente com Cristo Jesus. E é justamente aqui, irmãos, ou por isso que ele fala que ela é momentânea. Ela teve um início, ela começou de uma forma, mas vai terminar. Pode levar 40 anos, pode levar 12 anos, pode levar algumas semanas, pode levar alguns dias, mas ela vai terminar, ela vai ser encerrada, essa tribulação vai passar, porque ela é momentânea. O apóstolo Paulo tinha essa consciência, olha, ela é leve, por mais difícil que esteja sendo, ela é leve em comparação à glória que será manifesta em Cristo Jesus. Romanos 8:18 vai dizer, eu tenho certeza, estou plenamente certo, que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que será revelada em nós, em Cristo Jesus. Então Paulo tinha uma convicção que por mais difícil que fossem as suas lutas, elas não se comparam com a glória que seria revelada em Cristo Jesus. E que ela era passageira, que ela era momentânea. Então Paulo deveria suportar, ele deveria aguentar aquela dificuldade, porque ela iria passar. Mas como ele fazia isso? Como ele conseguia? Qual caminho que ele trilhava? No verso 18 ele vai nos dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E aqui Paulo nos ensina que o olhar dele não estava direcionado nas coisas que ele via, ou seja, nas circunstâncias. E quais eram as circunstâncias de Paulo? Luta, perseguição, tribulação, sofrimento, externo e interno. E como você está hoje? Quais são as circunstâncias que te cercam hoje? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus, como diz a palavra, onde as pessoas estão enclausuradas em suas casas, com medo, refém de um vírus,
E os problemas estão se agravando cada dia mais e mais, com a recessão, com a falta de recurso. Os dias são maus, e quando você se atenta para aquilo que você está vendo, quando você se atenta para as notícias nas redes sociais, para aquilo que a televisão tem publicado, para aquilo que tem saído nos jornais, nos noticiários, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, você se aprofunda mais na sua falta de perspectiva e até no desespero. Mas o que nós devemos fazer é desconsiderar todo o cenário, é desconsiderar as circunstâncias? Não. É não focar nelas, é elevar os nossos olhos para acima da circunstância, é elevar os nossos olhos para os céus. Como diz o salmista, lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, irmãos, não é olhar para as circunstâncias, não é olhar para as pessoas esperando ou na expectativa de que alguém possa fazer alguma coisa para te ajudar, ou que as situações mudem ao seu favor. Pelo contrário, não é esperar dos montes, não é esperar das pessoas, não é esperar as circunstâncias mudar. É levar os nossos olhos para os céus, esperando o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor. E o apóstolo Paulo nos fala isso: olha, eu não estou me atentando nas coisas que os meus olhos veem, mas eu me atento nas coisas que eu não vejo, naquelas que são eternas, naquelas que são espirituais, naquelas que transcendem a nossa realidade. Ou seja, é olhar para o Senhor. E assim ele vai sendo renovado diariamente, ele vai sendo fortalecido internamente. Mas como assim? Qual era o segredo? Qual era o caminho que ele trilhava? Paulo, ele alimentava a sua fé, olhando para o Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, refletindo na palavra do Senhor. E é isso que nós devemos fazer nesses dias que são maus, para não sermos, irmãos, engolidos pelo desespero, por conta de tudo isso que nós estamos atravessando, dessa pandemia, dessa quarentena, da falta de emprego, da escassez, das privações. Nós precisamos, irmãos, fechar os nossos olhos para tudo isso, entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e nos conectarmos com Deus e assim fortalecer a nossa fé, porque somente assim, irmãos, seremos renovados. É o que lá em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 12, Paulo nos ensina também, quando ele passa pelaquela experiência dolorosa do espinho na sua carne, e ele ali clama ao Senhor por 3 vezes para que aquele espinho fosse retirado, mas Deus diz a ele: a minha graça te basta. Ou seja, esse problema, esse incômodo, essa dor, esse sofrimento, ele vai permanecer, mas eu vou te dar uma graça que vai te capacitar a suportar isso, a superar isso. As circunstâncias talvez não mudem, não num primeiro momento, mas receberemos a graça do Senhor, que vai aperfeiçoar o poder de Deus em nossas fraquezas. Por isso ele diz: olha, o meu homem interior se renova diariamente. Por quê? Porque na fraqueza dele, na fraqueza de Paulo, Paulo se voltava para o Senhor e buscava a sua graça através da oração, através da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é assim, irmãos, que nós devemos fazer. Nós devemos nos atentar para as coisas do céu. Nós precisamos focar na nossa relação com Deus, porque só assim nós conseguiremos superar esses dias que são maus. Temos aqui Saul, que lá em 1 Samuel capítulo 13, do verso 12 ao verso 14, ele, por conta das circunstâncias que eram desfavoráveis, ele tomou uma atitude que ele vai dizer no verso 12 especificamente, que ele se viu forçado pelas circunstâncias, e ele fez o que não deveria ter feito. Ele sacrificou, ele ofereceu um holocausto, e por conta desse ato de desobediência, de precipitação, Deus, ele passa o reino de Israel de Saul
para Davi, porque ele tomou uma atitude forçado pelas circunstâncias. Então, meu irmão e minha irmã, tenha cuidado durante esses dias, para que por conta das circunstâncias que são desfavoráveis, você não venha tomar nenhuma atitude que venha te prejudicar mais ainda. E aquilo que Deus já lhe deu graciosamente pela sua bondade, você não venha perder isso por conta de uma precipitação, por conta de uma atitude impensada, como diz lá em Provérbios 19:2, não é bom proceder sem refletir. Outro indivíduo que por conta das circunstâncias, ele foi engolido pelo medo, pelo pavor, foi o moço do profeta Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 6, verso do 15 ao 17, quando o exército dos sírios cercou a cidadezinha onde o profeta Eliseu se encontrava, e saindo pela manhãzinha, o moço do profeta, ele olha e vê a cidade sitiada e o desespero toma conta dele, e ele diz: ai meu Senhor, estamos cercados, o que será de nós? Por quê? Porque ele se baseou naquilo que os seus olhos viam, na realidade que o cercava, que era desfavorável, os inimigos estavam ali, ele podia morrer a qualquer momento. Essa era a visão dele, essa era a mensagem que as circunstâncias lhe comunicavam. Mas o profeta orou e pediu para que Deus abrisse os olhos daquele rapaz, para que ele enxergasse que maior era o Senhor e aqueles que estavam com ele, do que os que estavam no mundo. E ao orar, após a oração do profeta Eliseu, aquele moço teve os seus olhos abertos e ele contemplou o exército do Deus vivo sobre aquela cidade. Então, meu irmão e minha irmã, não baseie a sua vida naquilo que você está vendo hoje, por mais difícil que seja. Não seja como o moço do profeta, que se entregou ou foi engolido pelo desespero, porque ele se atentou nas coisas que os seus olhos viram. Nem como Saul, que se precipitou, forçado pelas circunstâncias e pecou contra Deus. E nem seja também, irmão, como Pedro. Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele disse: Senhor, se é ti mesmo, manda que eu vá até ao seu encontro. Jesus chamou, Pedro foi, viveu algo extraordinário, sobrenatural, andou sobre as águas, mas de repente, ele começa a perceber as ondas, a força do mar, os ventos, e Pedro, ele começou a afundar. Por quê? Porque olhou para a circunstância. Mas Jesus Cristo graciosamente estendeu a sua mão e resgatou Pedro mais uma vez. E assim Ele faz conosco, irmãos. Nós não podemos nos atentar nas coisas que os nossos olhos veem, para não nos precipitarmos, para não sermos engolidos pelo desespero e nem afundarmos na fé. Então, meu irmão, o que fazer? O que fazer? Façamos como Caleb. Caleb lá no livro de Josué, capítulo 14, verso do 10 ao 11, vai nos dizer que ele recebe uma promessa da parte de Deus, endossada pelo Senhor, através de Moisés, que ele herdaria uma determinada terra, mesmo quando todos os demais espias ali tinham inflamado o povo para não subir à terra de Canaã por conta dos inimigos que eram gigantes, mas Caleb manteve a fé, manteve a esperança, teve perspectiva, ele creu na palavra do Senhor, e depois de mais de 40 anos, quando eles entram na terra de Canaã, ele vai dizer: olha, quando tinha 40 anos eu recebi uma promessa, e hoje eu tenho 85 anos, e eu tenho a mesma força e a mesma disposição para entrar nessa terra e para tomar posse daquilo que Deus me prometeu. E ele entrou e tomou posse de uma terra. Passou 45 anos, mas esse homem não se atentou
para a circunstância, para o tamanho dos seus inimigos. Ele creu na palavra do Senhor. Outro indivíduo que seguiu um caminho semelhante foi o próprio José no Egito, que com 17 anos foi vendido pelos irmãos. Teve um sonho, teve uma palavra, mas apenas aos 30 anos de idade, ele viu a sua vida mudar. Mas dos 17 anos até os 30 anos de idade, irmãos, foi luta, foi dificuldade, foi sofrimento. Foi escravo. Foi preso, ficou no cárcere, foi esquecido, foi traído pelos irmãos. E com 39 anos de idade, um sonho que ele teve, Deus trouxe o cumprimento. Lá em Gênesis capítulo 50, verso 21, quando os seus irmãos, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, e ali ele fala: olha, eu vou sustentar vocês, e todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, porque José, irmãos, ele não se atentou para as suas circunstâncias, mas ele focou no Senhor. O próprio apóstolo Paulo, quando ele entendeu que ele não deveria se atentar no espinho da sua carne, mas na graça de Deus, que era suficiente na sua vida, ele vai dizer: olha, eu me alegro agora nas minhas lutas, nas minhas tribulações, nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Então, meu irmão e minha irmã, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nesse momento difícil, nesses dias maus, nós não podemos nos entregar ao desespero, ao desânimo, mas precisamos fortalecer a nossa fé. E como faremos isso, irmãos? Quando nos atentarmos para as coisas dos céus, quando focarmos no Senhor. Alimente a sua fé. Como? Ouvindo a palavra do Senhor. Romanos 10, verso 17 vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãos, você precisa fortalecer a sua fé, ouvindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, orando. Então, meu irmão e minha irmã, aproveite essa oportunidade que você está tendo na sua casa, onde você tem um tempo livre, e se dedique ao Senhor, se volte ao Senhor, leia a sua palavra. Nós aqui da Nova Vida, nós temos um plano de leitura, o circuito 4x4, você pode utilizá-lo, mas você pode seguir um outro plano de leitura bíblico. O importante, meu irmão e minha irmã, é você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, é você fazer uma leitura da palavra, porque isso vai fortalecer a tua fé, e você vai ter condições de superar esse momento difícil que você está atravessando, que todos nós estamos atravessando. E orando ao Senhor, clamando ao Senhor, porque a sua oração vai ser uma resposta a essa leitura que você está fazendo. Então, alimente a sua fé, se voltando para o Senhor, para a sua palavra, para a oração, para as disciplinas espirituais, palavra, oração, o jejum, a consagração. Meu irmão e minha irmã, não se entregue ao desânimo. Não se entregue ao desespero, mas fortaleça a sua fé para a glória do Senhor. Certamente, dias melhores virão, porque a nossa esperança, o nosso socorro não está nas circunstâncias, mas no Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Oremos. Deus santo, Deus bendito, Deus de graça, Deus de misericórdia. De fato, os dias são maus. Tem sido difícil, ó Deus, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas privações. Mas o Senhor sabe, conhece cada uma delas. O Senhor sabe aonde tem apertado mais, a intensidade da dor e do sofrimento de cada um. E eu rogo ao Senhor que essa graça, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e nos renova, e nos fortalece, alcance a cada um de nós agora, Pai, cada um que está ouvindo, que está vendo, e que nós possamos, ó Deus, sair desse momento difícil, melhores e mais fortalecidos, renovados, para a glória do Senhor. Que esse período seja um período de experiências profundas na oração, na leitura da Tua Palavra, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Estamos encerrando mais um culto de adoração ao nosso Deus e gostaríamos de agradecer a você que esteve todo esse tempo junto conosco, adorando e enaltecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queríamos, neste momento, agradecer a Deus por meio de uma oração e que você também seja grato a Deus por esta oportunidade, por meio da tecnologia, apesar de estarmos longe, mas juntos certamente estamos cultuando a Deus, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Oremos. Pai querido e Deus eterno, de misericórdia e bondade, obrigado pela Tua palavra falada, transmitida nessa noite. Obrigado pelo conforto que trouxe sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, para que, Senhor, pudéssemos depositar em Ti toda a nossa confiança. Porque, Senhor, Tu és uma torre segura, Tu és um abrigo seguro, Tu és aquele que está com o Teu povo, Tu és aquele que tem demonstrado o Teu poder sobre cada um de nós. Senhor, abençoa o Teu povo sobre a face da terra, abençoa a Tua igreja, abençoa a igreja presbiteriana Nova Vida e aquelas pessoas que fazem parte desta igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, nos guarda, nos socorre, estende as Tuas mãos poderosas sobre cada um de nós, nos livrando do mal, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, que nós vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e não deixe de dar o seu like. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.